Olá pessoal, esta é a primeira aula da unidade 6, Vetores Numéricos, e esta é a aula de introdução a vetores. Este daqui é um exemplo de um programa que não utiliza vetores. Nele, eu tenho a leitura das notas de 4 alunos e o cálculo, então, da média destas 4 notas, não é? Note que nós temos aqui uma variável real, nota, não é? Esta variável ela é utilizada para ler a nota de cada um dos 4 alunos. Temos a variável média, onde o cálculo da média será atribuído a esta variável, e um acumulador soma, né, que é inicializado aqui com 0. Esta é a variável onde nós vamos acumular as 4 notas, né, os valores das 4 notas. Utilizamos aqui também uma variável i, né? Então for i recebe 0 e menor do que 4i++, então a nossa variável de controle do nosso comando for, né? Essa variável i, ela vai entrar, vai fazer com que esse for execute esse bloco de comando aqui 4 vezes, né? A primeira vez com i valendo 0, depois 1, até o último valor de i valendo 3. Né? Temos aqui uma mensagem para o usuário, digite uma nota, e vamos fazer a leitura desta nota, ok? Lida a nota, informada pelo usuário, essa nota será acumulado na variável soma. Então, soma mais igual a nota é a mesma coisa que falar que soma recebe ela mesma mais o valor da variável nota, ok? Então, nós acumulamos o valor da variável nota na variável soma. Por isso, você precisa inicializar o valor de soma com 0, né? Porque é um acumulador. Bom, após o término desse for, eu já posso calcular a média. Então, minha média vai receber soma dividido por 4. E aí, posso imprimir aqui o valor da minha média. Bom, se alguém lhe pedir, então, para imprimir ao final do programa o número de notas acima da média calculada, como que ficaria esse programa, né? Ou seja, eu vou ter que modificar esse programa. Quais modificações são necessárias? Bom, é necessário, então, verificar quais notas estão acima da média, mas para fazer isso eu preciso primeiro calcular a média. Então, neste programa aqui, somente neste ponto eu poderia checar se a primeira nota informada, né? Aliás, após este ponto eu posso checar se a primeira nota informada é maior do que a média. Mas isso é um problema, né? Porque eu já fiz a leitura da nota, eu não tenho mais o valor de cada uma das notas, né? Então, a princípio, nós temos duas soluções para essa situação. Primeiro, nós podemos ler o valor de cada nota outra vez, né? Ou seja, faz a leitura das notas, calcula a média e depois peça para o usuário informar as notas novamente. A segunda opção, que é ler apenas uma vez cada valor, armazenando cada nota em uma variável distinta. Então, ao invés de ter uma única variável nota em um comando for, nós teríamos que fazer a leitura de nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4 nessa segunda opção. Temos aqui as duas opções. Bom, essa primeira parte aqui da opção 1, né, é idêntico à anterior, né? Então não precisa ser explicado novamente. Nesse for aqui é o for onde nós estamos acumulando as notas, né, na variável soma. Depois aqui é feito então o cálculo da média, né? Em seguida nós vamos pedir para o usuário, digite tudo de novo, e aí vamos pedir para o usuário, né? Vamos fazer a entrada dos dados novamente, dessa vez não é mais necessário acumular na variável soma. Vamos conferir se a nota informada pelo usuário é maior do que a média. Se for, conte mais. Então, com este if aqui, para cada nota maior do que a média calculada aqui anteriormente, eu acrescento 1 no meu contador conte. Para isso foi necessário então declarar um contador aqui, né? Para que eu possa contar quantas notas estão acima da média. Após, né, este for, eu posso imprimir, então, a quantidade de notas acima da média. Já na opção 2, eu
além do meu contador, eu vou ter uma variável aqui para cada nota lida, né? E aí o meu scanf, eu preciso ler aqui 4 floats, 4 números reais. Meu cálculo de média também vai mudar, né? Média vai passar a ser o valor da primeira variável com da segunda nota lida, terceira, quarta nota lida, ok? E aqui também este if, ao invés de estar numa estrutura de repetição, eu vou ter que fazer assim: se a primeira nota for maior do que a média, conte mais mais; se a segunda nota for maior do que a média, conte mais mais. Ou seja, para cada uma das notas eu tenho que testar se ela é maior do que a média, e as que forem maior do que a média eu vou executar a instrução conte mais mais, ou seja, eu vou acrescentar 1 à variável contador. Bom, nesta primeira opção, o usuário vai ter o trabalho de redigitar os valores. Então, muito provavelmente, o usuário não vai gostar desta solução, não é? Porque não é interessante para ele redigitar valores. Essa opção 2 aqui, o programador precisa, então, repetir os comandos para cada variável, não é? Tanto a leitura aqui, né, no scanf, quanto aqui na hora de fazer a soma para poder calcular a média, quanto todos os nossos ifs, né? Nós vamos ter que fazer um para cada nota lida, né? Bom, se esse número de notas aumentar, você já deve conseguir imaginar que o usuário, por exemplo, não gostaria de redigitar 50 notas, né? E do outro lado, na opção 2, né, o usuário não se incomodaria provavelmente, porque para ele só vai digitar uma vez, porém, quem não vai gostar é o programador, né? Porque ele pode cometer erros e também não vai ser fácil para ele fazer um programa para leitura, então, né, de 50 notas e identificação de quais notas estão acima da média. Então, um programa sem vetores, em programa sem vetores nós teríamos esse tipo de situação acontecendo. Então, o que nós vamos utilizar para resolver isso? Exatamente vetores, que é o assunto dessa unidade, tá? E com vetores nós vamos conseguir resolver esse tipo de problema de uma forma muito mais interessante, tá? Bastante conveniente, tanto para o usuário quanto para o programador. Ou seja, o usuário não vai ter que redigitar informação e o programador também vai poder utilizar a estrutura de repetição para fazer os seus programas, né? E o código-fonte vai ficar com isso bem menor, né? Então, o vetor é uma estrutura que vai te permitir armazenar dados de um mesmo tipo em sequência, ok? Então, você tem um vetor de inteiros, onde você só armazena inteiros. Se você tem um vetor de floats, você só armazena floats, ok? Esses vetores, então, né, o acesso aos dados de cada elemento ali do vetor é um acesso direto, ok? E esses valores são armazenados e estruturados sempre de forma simples. Então é bem fácil usar um vetor. Sobre os espaços reservados, né, quando nós declaramos variáveis, por exemplo, e reservamos espaços, então, de memória para essas variáveis, né, os bytes de cada variável são sempre alocados em sequência. Então, aqui, por exemplo, se essa variável b for uma variável do tipo int, né, eu tenho aqui 4 bytes em sequência para ela. Se a c for do tipo int também 4 bytes, a do tipo int também tem 4 bytes em sequência. Okay? Então, os bytes são alocados em sequência. Porém, os espaços para cada variável não são. Você pode ver que aqui você tem variável b, a variável c, coincidentemente estão em sequência, mas você pode ver que a terceira variável declarada aqui, a variável a, não está em sequência nesse programa, ok? Então, os espaços reservados para diferentes variáveis podem não estar alocados continuamente, ok? No caso de um vetor, se eu declaro um vetor com 3 números inteiros, né, eu vou ter aqui, logicamente, os bytes continuam alocados em sequência, os bytes para cada inteiro, mas também eu tenho os espaços reservados para cada inteiro em sequência, ok? Como que eu vou fazer, então, para reservar este espaço, né, para um vetor em memória? Bom,
eu vou fazer isso declarando, então, um vetor, né? Só que para declarar um vetor, eu tenho que, de antemão, saber o tamanho dele. É este tamanho, né, que vai ajudar, né, que vai permitir com que o compilador consiga alocar a quantidade de espaço necessária, né? Para declarar um vetor, então, a sintaxe envolve aqui a definição do tipo, ok? O nome do vetor e, entre colchetes, o tamanho do vetor, terminando com ponto e vírgula, ok? Então, nós temos aqui um exemplo da declaração de um vetor de inteiros, de nome dados e tamanho 5. Ao declarar um vetor desta forma, em memória serão alocados 5 espaços, ok? Cada espaço desse para armazenar um número inteiro, ok? E o nome da nossa variável aqui, o nome que nós vamos utilizar para acessar o vetor, seria o nome dados nesse exemplo, ok? Bom, ao reservar a memória para o programa, né, antes de iniciar a execução, é necessário saber, então, quanto de espaço precisa ser separado. Tá? Então, neste caso, você deve sempre especificar o tamanho dos seus vetores utilizando um valor constante. Okay? Como você pode ver aqui, nós temos um vetor de inteiros de nome matrícula e tamanho 50. Não é? Serviria, por exemplo, para armazenar as 50 matrículas, né? Ou matrículas de 50 alunos, por exemplo. Aqui nós temos um vetor de nome nota P1 para armazenar floats, né, números reais, e tamanho 50 também. Então, neste vetor, nós já poderíamos armazenar 50 notas, né? Ou seja, nota para 50 alunos na primeira prova. Depois tem um vetor para a segunda prova, um vetor para a terceira prova, um vetor de média da turma. Todos os números que vocês estão vendo aqui são constantes, ok? Esta situação de que você deve especificar o tamanho do seu vetor através de um valor constante, ela não é verdadeira para todos os compiladores, ok? Existem compiladores que têm extensões que te permitem utilizar variáveis aqui, ok? Mas como isso não é a regra, não é? São extensões de alguns compiladores, não é? Nós não podemos falar para você para utilizar variáveis nesse caso. Então, utilize constantes, né? E depois, mais para frente um pouquinho, nós vamos explicar para quando você precisar de um valor não constante aqui, que tipo de estratégia que você poderia fazer, né? Como que você vai declarar, por exemplo, um vetor constante, mas não utilizar todas as posições. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o acesso a elementos de vetores. Até lá!